Seja bem-vindo a mais um programa. Olá, queridos irmãos, estamos mais uma vez reunidos para aquilo que é o estudo da Palavra de Deus. Para hoje temos um tema muito importante que todos nós precisamos. Um tema que cada um de nós procura a cada dia. O tema de hoje é o silêncio de Deus. Esse é o tema que nós iremos ver o dia de hoje. O silêncio de Deus. Muitas das vezes na nossa vida cotidiana, nós temos nos deparado com situações em que nós precisamos de uma resposta urgente, em que nós precisamos de uma posição, em que nós precisamos de uma recomendação vinda diretamente de Deus. A este momento, o que nós conseguimos ver, depois de tanto anseio pela resposta de Deus, depois de nos dobrarmos, nos colocarmos em oração, aguardando a resposta, apenas conseguimos notar o silêncio. O silêncio de Deus na nossa vida. Como é que nós devemos gerir essas situações? Nós vimos que nos encontramos em momentos perigosos, momentos de angústia, momentos de tribulações, e precisamos de uma forte mensagem vinda do céu. Precisamos de uma voz, precisamos de uma resposta para permanecermos numa posição. E nós, quando oramos, apenas conseguimos encontrar um silêncio. Então, como agir em meio do silêncio de Deus? Vamos procurar primeiro na palavra de Deus para vermos se existe um exemplo do silêncio. Se alguém fez uma oração e foi respondido pelo silêncio, o que essa pessoa fez? Na verdade, quando nós vasculhamos na palavra de Deus, vamos conseguir ver muitos acontecimentos que foi-se feita oração, mas apenas ouviu-se o silêncio de Deus. E para já nós iremos estudar um caso muito importante dentre todos. O caso do nosso Messias. Vamos ler o livro de Mateus. Mateus 26, 39. O que é que diz? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. E nós conseguimos ver completamente aqui Jesus adiantando-se, prostrou-se. Adiantando-se. Onde é que estava Jesus? Se nós percebermos, quando estamos a acompanhar toda a história no livro de Mateus e quando pegamos outros evangelhos, nós iremos perceber que Jesus, neste momento, estava no jardim de Getsemane. Foi o dia em que ele foi traído. Ele estava em profunda angústia. Ele estava aflito e ele precisava de uma resposta vinda do Senhor. E ele colocou-se orando ao Senhor: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. E nós acompanhamos que por 3 vezes ele orou pedindo o mesmo pedido, fazendo o mesmo pedido. Mas apenas Deus respondeu ele no silêncio. Deus respondeu o nosso Messias no silêncio. Deus não se pronunciou, mas ele orou: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. E nós vimos que o Messias não foi respondido. O que é que ele fez? Quando você se depara numa situação dessas, o que é que você faz? Quando você vê que Deus não responde às suas orações. A pergunta que muitas das vezes surge é: por que Deus não está respondendo à minha oração? Se o pedido que eu estou a fazer é um pedido urgente, eu preciso de uma posição. Nós conseguimos ver que o silêncio de Deus é o amor dele atuando em nossa vida. Ele prefere manter-se em silêncio porque ele ama você. Há momentos na vida em que as palavras são dispensáveis, apenas ficando o silêncio. E nós vimos que Jesus Cristo, depois de fazer aquela oração por 3 vezes, ele reconheceu. Ele disse: Mas não seja feita como eu quero. A vontade de Jesus
foi que aquele cálice não passasse sobre ele, mas ele sabia que deveria passar sobre ele. E continuou dizendo, mas que seja feita a tua vontade. E nós conseguimos ver aí Deus fazendo a vontade dele na vida do nosso Messias, nesse caso, Jesus Cristo. Nós também devemos usar esse mesmo exemplo que o nosso Messias nos deu. Estás a passar por uma situação, precisas de uma resposta, precisa-se de uma posição e oraste a Deus e apenas estás a contemplar o silêncio, é porque Deus te ama. E o melhor que você deve fazer é continuar a obedecer aquilo que você sabe que deve fazer. Se submeter à vontade de Deus, assim como o Messias se submeteu à vontade dele. Só assim é que nós iremos conseguir alcançar uma vida vitoriosa. Não seja precipitado, aguarde pela resposta do Senhor, porque certamente não tardará. Se ele permanece no silêncio, é o amor que ele está mostrando por você. Ele não quer que você possa passar por dificuldades, mas sim continue obedecendo aquilo que você sabe que deve fazer. Não seja precipitado. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está no controle. Continue orando e aguarde pela resposta, porque de lá dos céus virá o nosso socorro. Em nome de Jesus, entrego essa oração. Que possa estar contigo, que possa refletir durante o dia. Não se sinta abandonado, porque o Messias também passou por essa situação. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e amém.